Olá meninas, então hoje eu tô aqui pra gente começar o nosso conteúdo sobre micropigmentação. E eu resolvi abrir esse conteúdo com um assunto importantíssimo, que é a colorimetria. Eu sei, a gente já tá careca de escutar sobre colorimetria, de ouvir falar sobre a estrela de Oswald, etc. Mas eu quero mostrar pra vocês, quero abrir a cabeça de vocês com uma forma diferente de pensar e de entender a estrela de Oswald, porque ela é fundamental. Tanto que se usa na questão de colorimetria de cabelos, na nossa, então ela não é bobagem não. E a gente tem que ter ela muito bem entendida para conseguir trabalhar com neutralização, porque lembre-se, o objetivo da sobrancelha é ela ser marrom. Qualquer outra cor de sobrancelha é cor fantasia. Não existe uma sobrancelha natural lilás, não existe uma sobrancelha natural verde, não existe uma sobrancelha natural azul, não. Sobrancelha natural é marrom, dentro da sua gama de tons de marrom, clara, escura, enfim. Então é exatamente isso que a gente vai abordar. A gente vai entrar aqui, ó, vamos construir essa nossa estrela de Oswald. Eu vou trazer casos reais que eu atendi aqui no estúdio. Então vem comigo, vamos para o conteúdo. Bom, meninas, o que eu trouxe para vocês aqui? Eu quero construir com vocês a estrela de Oswald. Eu sei que vocês estão carecas já de saber dela, mas nós vamos ver ela com uma outra visão hoje, porque ela é muito importante. Ela é o fundamento da colorimetria. Então, são as três cores básicas. Dessas três cores se formam todas as outras, que é o amarelo, o vermelho e o azul. Qual o objetivo da junção de todas as cores? A gente chegar no marrom. E o marrom é o nosso objetivo porque é a nossa sobrancelha ideal. Não existe uma sobrancelha natural que não seja marrom. Existem sobrancelhas, como eu falei antes, marrons claras, marrons escuras, mas todas têm que ser, devem ser marrons. Então vamos formar juntas a estrela para a gente entender. Então essas são as cores primárias. Delas a gente vai formar as cores secundárias. Então, vamos lá, vamos misturar o amarelo com o vermelho e vamos ver que cor resulta. Não repara o pincel, tá? Peguei um pincel de maquiagem, perdi meu pincelzinho de tinta guache. Mas não tem problema, chegamos no mesmo resultado. Então, juntando o amarelo com o vermelho, a gente tem o laranja. Essa é a nossa primeira cor secundária. Juntando, misturando o amarelo com o azul, a gente vai formar... Eu tô fugindo aqui para limpar o pincel, tá? A gente vai resultar num verde. E é claro, o tom do verde vai depender muito da quantidade de amarelo ou da quantidade de azul que eu colocar. Mas isso não importa pra gente agora, tá? Isso aí, num segundo momento, a gente conversa. E vamos formar a nossa terceira cor secundária, que é misturar o vermelho com o azul. E vamos ver que cor resulta. Então, aqui, misturando o vermelho com o azul, a gente tem um roxo, né? Ó, abrindo um pouquinho mais, a gente vê um lilás, ó. Então, o que importa isso pra gente? Muito, porque daqui a gente vai entender as neutralizações. Então, cores primárias, misturando essas três cores primárias, a gente tem as cores secundárias, com o objetivo de chegar ao marrom. Então, digamos que cheguem para vocês, no estúdio de vocês, uma sobrancelha laranja. O que eu preciso pensar?
que eu vou fazer para neutralizar essa cor fantasia? Porque o laranja é uma cor fantasia, não é uma cor de sobrancelha. O que eu preciso fazer para obter o marrom? Eu preciso, então, cruzar isso aqui. E o que neutraliza o marrom? O laranja e transforma em marrom? O azul. Exatamente desta maneira funciona o vermelho. O que neutraliza o vermelho? O verde. Então, a estrela funciona sempre nessas diagonais aqui. O que neutraliza o lilás? O amarelo. Isso quem é loira sabe muito, né? Porque a gente usa aqueles shampoos matizadores justamente para isso. O cabelo loiro vai ficando amarelo, 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 e aí a gente tem que usar o shampoo roxo. Ou ele vai puxando para um laranja, né? Vai queimando do sol. Eu que moro no Nordeste, o que a gente faz? Pega um shampoo roxo, mas mais azulado. Então a gente usa isso no dia a dia, né? No nosso shampoo, enfim, dente amarelado. Não vem daquelas pastas de dente roxas, etc. A mesma coisa, é tudo dentro dessa nossa estrela de Oswald, tá? Então o nosso objetivo é esse. Vamos fazer um teste aqui pra gente ver na prática. Digamos que chegue essa nossa sobrancelha aqui, lilás. Chegou uma sobrancelha lilás no estúdio e eu recebo muito sobrancelhas assim, muito mesmo. O que eu preciso fazer pra gente neutralizar essa sobrancelha lilás? Eu preciso vir com um pigmento amarelo e misturar com ela. E o que vai resultar aqui? Olha o nosso marrom chegando, olha o nosso marrom chegando, chegamos a um marrom. Claro, ainda não tá no marrom ideal, mas aí o que eu faço? Eu vou vir com o pigmento marrom por cima, porque o lilás já está neutralizado. Eu já tenho uma sobrancelha mais normal aqui, só que ela ainda não tá num tom ideal de marrom. Aí eu vou lá e trago o pigmento marrom por cima dessa neutralização, mas o nosso lilás já sumiu. Eu tenho uma sobrancelha que chegou verde no meu estúdio. Lu, a minha sobrancelha está verde, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar um pigmento vermelho para misturar com ela e a gente chegar a um marrom. Olha ali o nosso marrom se formando. Tá vendo aqui? Então, é um tom de marrom ainda aqui, ó. Ó o nosso marrom ali. Então, já saiu de uma cor fantasia do verde para chegar a uma cor real, que é o marrom. O que eu faço? Chega uma sobrancelha azulada. Nossa, essa é recordista, né? Sobrancelha azulada é a recordista de chegar no estúdio. Por quê? Porque se usava muito sobrancelha azul antigamente, porque o pigmento ia muito profundo. Mas isso é outro assunto. Calma, vamos com calma. Então, chegou a minha sobrancelha azul, eu vou neutralizar ele com o laranja. Olha ali, ó, o meu marrom já aparecendo. Então, a mistura dessas cores opostas vão trazer o marrom. E a mistura de todas essas cores, Lu, vai trazer o marrom também. Então, esse aqui é um conteúdo muito importante pra gente começar a pensar. Mas eu digo pra vocês, não olhem essa estrela como uma aula de escola. Vamos pensar sempre na prática. A prática é o quê? O tipo de sobrancelha que vai aparecer pra mim. E eu digo pra vocês, pra mim aparece sempre lilás, vermelha, muito azul, laranja raramente aparece. O laranja aparece mais quando elas tiram o pigmento com laser e o resquício dela fica laranja. Então, raramente eu preciso corrigir laranjas e amareladas. Mas essas aqui normalmente aparecem, tá? O que eu quero mostrar pra vocês? Agora a gente vai entrar numa parte prática dos casos que aparecem no estúdio e a gente vai olhar essa sobrancelha, pensar nessa estrela aqui e aí eu vou analisar com vocês caso a caso pra gente pensar o que a gente faria pra chegar numa sobrancelha marrom. Tá legal? Então, sempre tenho uma estrela dessas montada. Eu tenho a minha do meu primeiro curso ainda, guardada aqui. Tenho essa aqui, ó, que é uma super especial, porque a gente vai girando aqui as cores e vai vendo qual que se forma, mas é importante a gente ter isso. Mas mais importante é ter decorado isso aqui, tá? Essa combinação de cores. Então, a gente vai ver agora os casos reais que eu atendi e como eu fiz para chegar no marrom.
Bom, meninas, então agora eu quero trazer alguns casos reais, alguns exemplos de sobrancelhas que chegaram até mim aqui no estúdio e eu trabalhei com a neutralização de cores, sempre me baseando na estrela de Oswald. Então aqui tá ela, que a gente montou, né? Fiz uma mais bonitinha, que aquela ficou bagunçada. Então aqui o que acontece? Temos as cores primárias que a gente viu, vermelho, amarelo e azul, a combinação delas que traz o roxo, o laranja e o verde, e a junção de todas, ou de duas, que formam o nosso marrom ideal. Então, nossa primeira foto que eu vou trazer aqui é dessa sobrancelha que chegou pra mim lilás. Então, o que eu faço quando me aparece uma sobrancelha lilás? Eu tenho que observar que tom de lilás que tá, e aí lembrando lá qual é a nossa cor oposta ao lilás, é o amarelo. Então eu preciso buscar um pigmento amarelo para neutralizar essa sobrancelha. Sim. O que eu fiz nesse caso? Apliquei primeira camadinha de pigmento amarelo puro para neutralizar essa cor lilás. E depois que eu apliquei essa primeira camada de pigmento amarelo, eu recorri ao marrom para equilibrar essa cor e dar uma disfarçada, né? Eu não vou fazer a neutralização, claro, eu faço a neutralização só com amarelo, mas depois eu faço essa pincelada de marrom por cima para deixar ela toda homogênea e com uma cor bem bonita, tá? Segundo caso aqui, essa sobrancelha vermelha. Sim, chegam sobrancelhas vermelhas também, tá, meninas? E aí, lembrando, o que a gente faz quando aparece uma sobrancelha vermelha? Eu preciso trabalhar com pigmento esverdeado. Então, eu vou lá e recorro aos meus pigmentos com tons esverdeados para neutralizar esse vermelho e chegar no meu marrom absoluto. Eu vou mostrar fotos do depois, tá? No finalzinho eu coloco ali o antes e o depois de neutralizado para vocês verem o resultado que ficou. Então, sobrancelhas vermelhas, eu trabalho com, primeira coisa, eu faço a correção, eu faço a neutralização com o pigmento com pH esverdeado e depois a outra camada eu já trabalho com o marrom para fazer essa cor ficar homogênea. Próximo exemplo, e é o que mais aparece aqui no estúdio, é essa sobrancelha azul clarinha. Essa sobrancelha é ótima da gente trabalhar, porque ela já tá com um azulzinho bem desbotado, então eu consigo neutralizar ela tranquilamente com o nosso coringa de sempre, que é o laranja. Então, a cor oposta que o azul é o laranja, então eu pego meu pigmento laranja, faço uma pinceladinha de leve. Normalmente, quando essa sobrancelha é um azul bem clarinho, como nesse caso, eu não uso laranja puro, porque ele vai ficar muito forte. Eu misturo já o meu tom de marrom que eu quero utilizar. Então, dependendo se a cliente tem o pelo mais claro ou o pelo mais escuro, eu vou escolher o meu tom de marrom, esquentar esse pigmento com o laranja e faço a minha neutralização. Se precisar, eu uso mais uma camada de marrom depois, sem laranja nenhum, para homogeneizar. Mas essa é super tranquila de trabalhar. Este outro caso aqui é um azul muito escuro. A gente vê que é um azul compacto. É como um azul de tatuagem, né? Como a minha tatuagem aqui. Esse caso aparece bastante também porque são aquelas sobrancelhas antigas, aquelas sobrancelhas de 10, 15, 20 anos atrás, que eram as sobrancelhas tatuadas. Esse caso é um pouquinho mais complicado. Podemos trabalhar com a neutralização? Podemos. Mas o que a gente tem que lembrar? Para cobrir um azul muito escuro, eu vou precisar usar o laranja, mas o meu marrom vai ficar muito escuro, porque pigmento não clareia pigmento, gente. Então, a gente tem que pensar qual é o objetivo. A cliente vai ficar satisfeita? Eu vou ficar satisfeita com esse resultado de um castanho tão escuro? Aí, esse caso aqui, essa cliente é uma cliente clara, de pele clara, então a sobrancelha vai ter muito contraste. Eu não trabalhei a neutralização com ela nesse caso, eu estou trabalhando a despigmentação para abrir mais espaço de pigmento, deixar essa sobrancelha mais clara para um azul mais clarinho e aí sim eu conseguir deixar um tom de marrom que combine com ela, que combine com o tom de pele dela, né? Então isso a gente tem que observar também. Pode-se fazer a neutralização em azuis escuros? Pode, só que o marrom vai resultar num marrom muito escuro. Então observem sempre também o tom de pele da cliente. Bom,
O mesmo caso acontece com sobrancelhas acinzentadas. E o acinzentado eu pego como referência o azul, tá? Então, para sobrancelhas acinzentadas eu trabalho com o laranja para neutralizar. Aparece muito aqui também, sobrancelha com esse fundinho cinza. Então, recorram para o laranja. Se for um cinza bem claro, eu uso esse laranja misturado já com marrom que eu vou utilizar. Primeira camadinha dele e depois venho com o marrom para homogeneizar. E a mesma coisa se for um cinza muito escuro. Eu opto sempre por trabalhar com despigmentação antes da gente entrar com a neutralização, porque senão vai ficar um resultado que não é natural. Mas isso vocês sempre conversem com a cliente, vejam o objetivo que ela tem, né? De repente, realmente ela quer só neutralizar, ela tem uma pele escura, o contraste não vai ser problema, mas não recomendo, tá? Então, vou mostrar para vocês os antes e os depois de cada um desses casos. Depois a gente vai entrar na parte de pigmentologia, que é importante também. Hoje eu tô falando só de colorimetria, pra gente entender esse estudo das cores aqui. E eu quero que vocês percebam, pensem, toda vez que chegar uma sobrancelha para vocês, lembrem disso aqui e reflitam. Vocês têm o conteúdo, vocês têm o conhecimento, mas na hora parece que dá um branco, né? Meu Deus, o que eu faço com essa sobrancelha verde? Meu Deus, o que eu faço com essa sobrancelha azul? Mas vocês sabem, vocês conhecem, é só usar esse conhecimento e aplicar na prática. Então, o objetivo sempre, marrom neutro. Mais claro, mais escuro, médio, isso vai depender muito do tom de pele da cliente, tá? Lembrando que o contraste não deve ser exagerado. Tá? A minha sobrancelha é no limite, se for um contraste um pouco maior, eu sou muito clara, já vai dar um contraste muito alto. Então, vou mostrar para vocês aqui os antes e os depois, para vocês verem como funciona. Mas realmente, eu quero mostrar depois os pigmentos que eu utilizo, mas todas as marcas têm esses pigmentos base. Então, vocês têm que ter sempre para neutralização um pigmento amarelo, um pigmento laranja, um pigmento verde e em alguns casos é bom ter um pigmento avermelhado também, tá? Apesar que pra mim não aparece muita sobrancelha verde, mas eu gosto de ter porque como eu sou especialista em correção, eu preciso ter toda essa gama, tá? Mas tendo esses três primeiros, vocês já conseguem neutralizar a maioria das sobrancelhas. Sempre lembrando, camada por camada a neutralização, tá? Primeiro faz a camadinha da cor pura, o amarelo, ou o laranja, ou o verde, e depois entra sobrepondo o marrom que vocês querem fazer, que vai ficar maravilhoso. Tá bom, meninas? Acompanhem os vídeos, sigam lá o canal do YouTube, a gente vai entrar com bastante conteúdo a partir de agora. Comentem, digam o que vocês acharam desse vídeo. Se tiverem dúvidas ainda, por favor, estou à disposição. Mandem aqui nos comentários que eu vou responder um por um, tá? E fico aguardando vocês. Mandem comentários, participem e vamos seguindo. Vem comigo!